Louvado seja o nome do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos ao culto online em Mirovica. Louvado e engrandecido seja Deus, e enche este lugar para a sua noiva. A uma só voz vamos proclamar, e toda a terra se encherá do teu amor e da tua glória. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará, o avivamento vai chegar. Vem, com tua nuvem de glória, vem, com tua nuvem de glória, vem e enche este lugar. Prepara a tua noiva. Vem, com tua nuvem de glória, vem e enche este lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Vem, com tua nuvem de glória, vem e enche este lugar. Sim, Deus. Venha, Senhor. Aleluia. E enche este lugar. Prepara a tua noiva. Sim, Deus. Prepara, Senhor Deus, a cada um de nós, Pai, para recebermos o melhor de Ti, Pai. Prepara a tua noiva. Vem, com tua nuvem de glória, vem e enche este lugar. Prepara a tua noiva. Louvado seja o nosso Deus, aleluia. Glórias ao teu santo nome, aleluia. Pai santo e amado, obrigado, Deus, por esta manhã imerecida, a qual o Senhor nos concede. Obrigado por este novo e imerecido dia. Somos gratos a Ti, Deus, por esta manhã, ó Deus, onde o Senhor renova as suas misericórdias sobre as nossas vidas e nos dá esse dia tão maravilhoso, esse dia que o Senhor nos fez. Pai Santo, obrigado também por nesta manhã o Senhor já plantar em nossos corações esse desejo, Senhor Deus, de Te louvar, esse desejo de Te adorar, esse desejo de buscar a Tua face. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade que eu tenho também de poder compartilhar com os meus irmãos, Senhor, de uma palavra do Senhor para as nossas vidas, de uma palavra de ensino. Deus, assim como se propõe esse ministério, Deus, buscar tão somente pregar o Teu Evangelho, Senhor. Pai amado, que a cada dia o Senhor, Pai, me conceda sabedoria, Pai, para poder compartilhar a Tua palavra dentro, Senhor Deus,
ó Pai amado, do entendimento do Senhor, vindo do Senhor para as nossas vidas, interpretando tão somente, Pai, as Escrituras, para que possamos vivenciá-las, Pai, no dia a dia de nossas vidas. Pai, obrigado também porque através deste aplicativo, Senhor Deus, eu posso interagir com cada um dos meus irmãos que tem esta oportunidade também, Pai, de ter este encontro contigo, de poderem, Pai, te cultuar dentro das suas inviabilidades, Pai. Sim, Deus, muitos que estão até, Pai, ó Deus, com certas limitações para estar na tua casa, pessoas até que também estão doentes em casa, nos hospitais, e tem esta oportunidade, ó Deus, porque, ó Deus, assim o Senhor, Pai, também, Pai amado, colocou no meu coração o compartilhar da tua palavra através da internet, para que eu pudesse também, Senhor Deus, alcançar, ó Deus, que o Senhor viesse a alcançar através da minha vida, Deus, e através deste aplicativo, todos aqueles que desejam receber o Senhor, Pai, através deste ministério. Queremos tão somente ser, ó Deus, uma extensão do Teu reino para muitas vidas. É o nosso desejo e que este desejo se cumpra diariamente, Senhor Deus, no nosso serviço diário com o Senhor. Pai Santo, abençoa todos aqueles que receberem e que recebem esse trabalho em suas vidas, em suas casas, em suas famílias. Que possamos aqui, Deus, aprender juntos, Pai, compartilhar, ó Deus, juntos desta Tua palavra, Pai. Assim como eu tenho dito, Pai, ó Pai, assim como nós estamos nesta manhã compartilhando o pão da palavra de Deus e nos alimentando, porque é o melhor alimento que nós, de fato, teremos no dia de hoje, o nosso alimento espiritual. Assim nós já te agradecemos na mesma fé, unidos no Senhor, e te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Sejam mais uma vez todos muito bem-vindos e abençoados ao culto online da Igreja Ministerial Novo e Vivo Caminho, o novo e vivo caminho que nos consagrou e nos trouxe a paz. Todos que estão entrando, todos que porventura ainda entrarão, eu quero mandar o meu abraço aqui para minha irmã Helena Batista, também o meu abraço para o Sebiqueru, bonjour, bonjour, mon ami. E que Deus nos abençoe, que todos nós que estaremos aqui, outros que estarão se identificando, algumas fotos aparecem, mas somem, mas é assim, quando Deus toca no coração, a pessoa fica, a pessoa assiste, a pessoa recebe. Vamos aos nossos anúncios. Estaremos na próxima semana, de segunda a sexta, às 8 horas da manhã, com o nosso trabalho de oração, o Acorda Brasil. O Acorda Brasil, que é um trabalho de oração, voltado a orar por todas as nossas necessidades físicas e espirituais, por tudo aquilo que é pertinente às nossas vidas, como cidadãos brasileiros. Mas nós também estamos envolvidos com a agenda da Portas Abertas. Nós estamos orando pelos nossos irmãos que também têm uma certa dificuldade, e como que são perseguidos pelo fato de estarem oficiando, pelo ofício, pelo exercer o ofício da fé em Cristo Jesus. E nós temos acompanhado isso durante estas semanas, e nós temos aprendido, poxa, eu tenho me atualizado e tenho visto, às vezes eu fico até meio revoltado, com essas coisas, mas é só transferir isso para o Senhor em oração, essa indignação que nós temos em todos os aspectos da perseguição, e nós estamos compartilhando isso, seja do governo, seja da família, da sociedade. Essa perseguição, ela tem que parar. E se nós apenas ficarmos olhando, não nos envolvermos em oração, nada vai acontecer. Porque a palavra do Senhor mesmo diz que tudo que ligardes na terra está ligado no céu. Então precisamos nos envolver, se nós temos mesmo esse compromisso com a Igreja de Deus, porque a Igreja de Deus ela não tem rótulo, não tem denominação e não tem também nacionalidade, não.
Então, meus amados, estamos aqui de segunda a sexta orando também pela igreja perseguida. Nós entraremos agora na última semana de 30 países, de 30 orações, de segunda a sexta, fazendo uma oração por país. Então iremos conhecer esses últimos 5 países, do 26 ao 30, e nós estaremos buscando conhecer um pouco mais a respeito e tendo misericórdia, né? Sentindo a misericórdia alheia, sentindo a miséria alheia e orando por estes países. Acorda Brasil, às 8 horas da manhã, de segunda a sexta. Se você gosta de orar, esse é um trabalho para você. Fique à vontade para participar. O culto online em Minovica acontece aqui no Facebook, às 8h30 e 18 horas, somente aos domingos. Por enquanto estamos aí marcando esse momento da igreja, pois nós estamos aqui nos preparando ainda. Deus ainda não deu sinal verde, não. Por mais que eu me inquiete, né, que eu fique inquietado, eu fico nervoso, mas é o Senhor que tem que chegar e dar o sinal verde, porque muitas das coisas que os homens, isso de um modo geral, fazem, algumas ficam pela metade. E eu creio que não é isso que o Senhor quer. Então, se Ele está falando para a gente, grita alto no meu coração o desejo de abrir, mas Ele não sinaliza ainda que é o momento. E de contrapartida, há coisas materiais que nós precisamos dispor. E como eu disse, louvado seja Deus por isso, porque é para a honra e glória dele. Se a obra é do Senhor, é Ele que vai sustentar. Não vai ser eu que vou colocar aqui pix de número da igreja, pedindo doações, colocando nas costas da igreja o que é de Deus, é para o Senhor, é dele, por ele e para ele. Então, eu creio que Ele vai sim providenciar os recursos e não vai ficar de maneira alguma devedor a ninguém. Porque eu já coloquei isso e aprendi isso para a minha vida, porque amanhã ou depois eu não quero ver ninguém passando do outro lado da rua e ficar gritando, dizendo que deu dinheiro para essa igreja, ou ainda pela internet, ficar mandando algum tipo de mensagens ofensivas. Até porque a minha página ela é pública, eu não tenho qualquer receio, até porque eu estaria aqui então? Eu não tenho nenhum receio de que alguém fale alguma coisa, mas se tiver alguma coisa ofensiva, como já sim aconteceu, eu simplesmente bloqueio, porque não é uma pessoa para frequentar a minha página. Eu deixo aberto, eu recebo muitos convites de muitas pessoas e de outras denominações, e eu não quero aqui expor denominações, ou até mesmo de outras religiões. Então eu respeitosamente digo que não é para mim, eu respeitosamente digo obrigado pelo convite, mas não quero fazer parte desta associação, por assim dizer. Então eu procuro evitar, porque eu creio que o nosso Deus, Ele é que nos supre riquezas, esses tipos de coisas que nos oferecem, a gente tem que entregar para Deus. E é o que eu tenho feito, tenho procedido. Se Deus me quisesse rico, Ele já tinha me feito rico. Então eu quero tão somente continuar sendo rico da palavra de Deus. Algumas pessoas até quando eu digo isso, infelizmente não entendem. E aí tentam ainda insistir, e eu sou tão assim, busco sempre ser polido nas minhas palavras para não escrever qualquer coisa. Eu agradeço, eu digo respeitosamente, então, por fim a pessoa desiste. Isso aconteceu, tá? Recente, por isso que eu estou falando. Então, gente, culto online em Minovica, domingo em 2 horários, 8h30, agora, e às 18 horas, logo mais. Estes são, por enquanto, os nossos assuntos. Quero, nesta oportunidade agora,
comunicar que a gente só está fazendo de fato o culto online porque ainda não estamos preparados para abrir em definitivo. Como estava na parte dos materiais, muita coisa para comprar ainda, e é o Senhor. É Ele que vai providenciar. Amém? Vamos lá então, vamos compartilhar mais uma palavra que eu tenho certeza vai abençoar vocês. É um pouco difícil. Quando eu falo difícil assim, é porque é complicado. E eu fico pensando, Deus, como é que eu vou dizer isso? Eu ainda tenho esse receio, sim, de que as pessoas interpretem mal, mas eu esqueci, às vezes esqueço, que é o Espírito Santo que está do lado delas. É elas que vão receber, é o Espírito Santo que vai falar com cada um, no coração de cada um. E aí eu fico tranquilo. Gente, eu estou com um problema sério. Agora é sério. Ultimamente tem me dado, assim, um pouco de dificuldade. E eu estou tentando cuidar disso na fala. Não é bem o que eu esperava que acontecesse comigo, mas eu estou tendo, assim, às vezes dá uma pigarreada, às vezes dá uma secura. Vamos lá. Eu quero compartilhar com os amados irmãos, enquanto isso eu vou botando meu colarinho que eu esqueci, tá? Sou bem natural, eu sou assim mesmo. Vamos lá. Culto online Minovica, começando, e a palavra que eu tenho de Deus para as nossas vidas, vamos abrir aqui, deixa eu só voltar uma página, está na Epístola do Apóstolo Paulo. Na Epístola do Apóstolo Paulo a Tito. Então assim, fica assim, ó, Tito 2, 2.1. Tito 2, 2.1. Então vamos lá, Tito capítulo 2, apenas o primeiro versículo. Quero compartilhar com os irmãos assim. Amém? Uma epístola do apóstolo Paulo a Tito. E nós também vamos, assim como eu gosto de fazer, falar um pouquinho desta carta, só para a gente ter um pouquinho do nosso entendimento ampliado. Obrigado, minha irmã Helena Batista. Vamos lá, então, Tito 2, capítulo 1. Um versículo apenas para frisar na nossa mente, tá bom? Quero que isso fique frisado, congelado, estacionado na nossa mente. E o apóstolo Paulo diz assim para Tito: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Só isso. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Amém? Pai Santo e amado, obrigado. Sou grato a Ti, Pai, pela leitura da Tua palavra. Ó Deus, eu que compartilharei agora com os Teus filhos, Pai, com os meus irmãos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abra o nosso entendimento, para que nós venhamos a entender a proposta do Senhor para as nossas vidas. E que o Teu Espírito Santo esteja ao lado de cada um, Pai, que ouve esta palavra, que recebe esta palavra em suas vidas. Para que elas possam, Pai, serem esclarecidas. Que o meu medo humano de que elas não entendam, de modo algum, Pai, venha me atrapalhar. Porque é o Teu Espírito Santo o incumbido desta parte. Então, somente a minha parte é compartilhar aquilo que o Senhor me deu. E assim eu faço e já te agradeço, porque eu quero ser esse instrumento em Tuas mãos. A minha oração continua sendo a mesma também em relação à minha vida. Usa-me, Senhor Deus. Fala, Deus, porque o Teu povo quer Te ouvir. Amém e amém. Amados, esta é a oportunidade que nós temos de compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor com o apóstolo Paulo, o homem que depois de Jesus Cristo é quem mais nos ensina na palavra de Deus. E aqui, num breve resumo, breve dos breves, né? Resumo desta palavra, o apóstolo Paulo, ele está compartilhando, ou melhor, ele está enviando uma carta para Tito. Quem é Tito? Tito, nascido na Grécia, né? Ele é grego de nascença. Então ele foi alcançado pelo apóstolo Paulo numa das suas
viagens missionárias. E assim, então, ele identificou em Tito, que recebeu a palavra de Deus através do próprio apóstolo Paulo, ele identificou em Tito um potencial de discípulo, não apenas de seguidor, mas de discípulo. Há uma diferença em nós. Eu busco sempre mostrar isso quando o Senhor Jesus ele está com a multidão. Entre os que estão na multidão, há muitos que estão apenas indo atrás. Há os seguidores de fato e há os discípulos. Então há uma certa diferença. Os seguidores de Jesus são aqueles que estão ali sempre buscando o ofício da fé no Senhor. O discípulo, mais ainda. O discípulo é aquele que está ali a serviço para que esta palavra chegue redondinha aos seguidores. Aí, como eu disse, na multidão há muitos discípulos e seguidores. Então, naquela multidão que se colocava até mesmo disponível para poder ouvir Paulo nas suas ministrações, ali ele identificou mais um de muitos discípulos que o apóstolo Paulo também fez durante as suas viagens missionárias. E eu também quero destacar algum desses discípulos, que a gente já até tratou deles aqui, e também há muitos, mas eu quero apenas falar alguns nomes, que eu creio que vai vir à mente dos irmãos, das irmãs: Lucas, Timóteo, Silas, Onésimo, gente, o escravo Onésimo. Mas aí a gente dá um pulo para ricos, pessoas ricas, que colaboraram e muito financeiramente com o ministério do apóstolo Paulo. São esses os principais: Filemon e Epafrodito. Eram os camaradas que enviavam dinheiro, que acreditavam na obra do Senhor, assim como nos dias atuais há muitos que são mantenedores da palavra do Senhor, que enviam recursos e que não são aqueles, digamos assim, unha de fome. Não, o apóstolo Paulo era muito bem mantido por estes ricos que foram alcançados pela palavra de Deus através do apóstolo Paulo. Então aqui, olha, Filemon e Epafrodito são discípulos também, e para quem até ele muitas das vezes dedica as cartas, dando satisfação, é claro, de uma certa forma, como se dissesse em outras palavras, quando menciona estes ricos na carta: eu estive fazendo isso, eu estive fazendo aquilo, dando conta do dinheiro que recebeu. Então, por último aqui, vamos tratar de mais um de seus discípulos. E este é o Tito. Sim, quem era Tito? Como disse, Tito era um grego que foi alcançado através das pregações do apóstolo Paulo e que se tornou um grande arrecadador de ofertas. Sim, ele é quem arrecadava as ofertas locais nas missões que o apóstolo Paulo realizava. E quando ele abriu várias igrejas na Grécia, na ilha de Creta, particularmente, o apóstolo Paulo então decidiu deixar ali Tito para que ele pudesse continuar. Ouçam bem, isso não acontece de um dia para o outro. É claro que houve um trabalho, houve um preparo. O ministério do Senhor Jesus levou 3 anos nesta terra. E os discípulos, então, ainda não se sentiam preparados. Depois, com a descida do Espírito Santo, é que eles foram, de fato, capacitados e sentiram ali intrepidez e ousadia para fazer a obra. Estes que acompanhavam Paulo, não acompanhava de uma semana para outra, já era alguma coisa. O apóstolo Paulo, como nós sabemos, e a palavra de Deus nos ensina isso, ele era muito criterioso. Era uma pessoa que tinha ali uma rigidez nas suas escolhas. E quando ele escolhe Tito para ficar ali, até porque Tito já era da região, ele coloca Tito como responsável não de uma, mas de todas as igrejas que foram abertas na ilha de Creta, na Grécia. E então ele tinha que passar de igreja em igreja, ministrando aquilo que recebia do apóstolo Paulo, dando continuação ao trabalho da igreja na Grécia.
Então, esta é um pouquinho da história antes de entrarmos na palavra. Então, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. É o que ele diz ao apóstolo, é o que o apóstolo Paulo diz a Tito. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E nesta parte, ele está dando continuidade ao que o apóstolo Paulo iniciou. Ele quer mostrar, ele quer ensinar, ele quer edificar, ele quer educar vidas espiritualmente. Então, seja os mais velhos, os anciãos, seja os idosos. Por que eu falo anciãos e idosos não é a mesma coisa? Mas respeitosamente, se vocês forem perceber, quando ele fala dos homens, ele fala os velhos. Isso já no verso 2. Nós iremos ver mais detalhadamente isso no segundo culto, às 18 horas. Mas os velhos, ele fala os homens, ele fala os velhos, mas percebam que na palavra do Senhor há um cuidado. Ninguém chama uma senhora de velha. Então, fala as mulheres idosas, há um respeito. Então, o trato desta carta, ela vem lá de cima. Ela vem para os que são mais experientes, isso no contexto geral, homens e mulheres, né? Os velhos e as idosas, assim também como os mais maduros ali, não mais tão maduros, homens e mulheres, também os casados, mas também fala dos solteiros, e passando também pelos jovens. Então é um ensinamento que ele passa, que ele escreve ao seu discípulo Tito, que ele quer que as coisas comecem a andar dentro da igreja na sua normalidade. Então, amados, ensinar, exortar, edificar, educar, são missões que nós teremos para fazer ao longo desta vida. Isso nós temos que fazer em amor pelo nosso próximo. O nosso próximo que é alvo principal de tudo aquilo que nós passamos. Muitas das vezes seja em palavras, mas também em procedimentos. Como nós temos aprendido a nossa vida, é um evangelho. É aquilo que nós temos aprendido do Senhor e sim colocado em prática. Por isso que muitas das vezes tem pessoas que falam, eu não sei evangelizar. E aí eu tenho que falar isso que eu tenho dito ao longo desta minha vida com Cristo. A melhor pregação que você pode dar a uma pessoa é a sua vida. Se a sua vida está de acordo com a palavra de Deus, a sua vida é uma pregação. E mais ainda, se você era uma pessoa, aquela velha criatura que impactava e que impactou mais ainda porque você veio para o Evangelho, essa é a sua pregação. Porque há pessoas que estão passando por tudo aquilo que outrora o irmão ou a irmã passou. Então a melhor pregação é essa, é a sua própria vida. O alvo de nossas tarefas são estes os nossos próximos, os que estão à nossa volta, isso tudo concernente ao fato de estarmos ensinando, exortando, edificando ou educando com o nosso procedimento, com o nosso falar. E quando nós verdadeiramente nos propomos a cumprir o que é colocado sim para nós como missão, este evangelho, o propagar deste evangelho, o pregar deste evangelho, o compartilhar deste evangelho, quando nós fazemos isso com responsabilidade e de maneira voluntária, porque nós de graça recebemos. E por isso de graça nós também damos. Então, quando nós fazemos isso com essa voluntariedade, com esse desejo em nossos corações, é bem verdade que são poucos, muito poucos, os que estão dispostos a aceitarem, a receberem este evangelho em suas vidas, como assim nós também recebemos. Muitos não estão dispostos a serem educados, ensinados, aconselhados
até mesmo alicerçados, a serem instruídos no amor de Deus. Não são muitos os que desejam isso, são poucos. Todos nós no passado, ainda que passado recente, fomos ensinados, exortados, educados. Nós tivemos as nossas vidas alicerçadas por pessoas que se propuseram a fazer isso por nós, para Deus e por nós em amor. De modo que nos tornamos, muitas das vezes, sim, espiritualmente falando, filhos de alguém. Somos filhos de Deus? Somos filhos de Deus, mas há um trato. Quando nós pregamos a palavra ou compartilhamos, quando eu digo pregar a palavra, é para o incrédulo. E quando nós estamos entre irmãos, nós estamos compartilhando. Então, é dessa maneira que eu trato. Quando nós estamos pregando, é quando a gente sai ao campo, vai ao mundo, para pregar a palavra. Então, aqui esta palavra ela é voltada tão somente para a igreja. Uma palavra para a igreja que o apóstolo Paulo está enviando a Tito. Esta palavra que está sendo compartilhada nesta manhã. Então, o resultado de quando nós estamos sendo educados, alicerçados, ensinados, os resultados são os procedimentos que nós temos pós-ensino. O resultado ele é exposto em nossas vidas, fica claro. Tudo aquilo que nós ouvimos, aprendemos, se de fato está de acordo com o que nós professamos nas nossas atitudes. Esse resultado de acordo com o retorno que dermos aos ministradores de nossas vidas, é que dirá exatamente que tipo de filhos ou que tipo de alunos, que tipo de discípulos nós somos, ou se nós somos filhos, alunos e discípulos. Porque é bem verdade que há muitos que não estão nem interessados em querer saber, em querer aprender, em querer ser edificado. Se aprendemos de quem nos ensina corretamente, o que se espera é que venhamos apresentar uma vida que sirva de modelo para muitos que carentes estão do amor de Deus e da palavra de Deus. E assim estaremos aptos a ministrar esta palavra na vida de outras pessoas. Apenas para lembrar, esta mensagem não é para o mundo não, tá? Esta mensagem é para a igreja. Ela não se trata, como eu disse, de uma pregação, mas de um partir do pão. E por isso faremos desta mensagem um pedaço de pão. E eu quero dar um pedacinho por vez. Consoante as atitudes que nós temos tido de quem um dia pertenceu a esse mundo e de quem se propôs a ser um ouvinte da palavra de Deus, depois um seguidor e depois um discípulo, para que possamos viver esta prévia do céu aqui na terra, através da palavra de Deus. Lembrando, amados, que nós saímos do mundo de forma consciente, tá? Ninguém colocou nas nossas mentes, nas nossas cabeças, ninguém colocou para nós uma condição ou colocou em nós um armamento para aceitarmos viver este evangelho. Então, só para que a gente possa entender que não foi feito nenhum tipo de ameaça para que viéssemos para Cristo Jesus. Portanto, quando nós aprendemos desta palavra, nós entendemos que, a bem da verdade, foi o Senhor Jesus que nos aceitou. Sim, porque quando as pessoas falam assim, você aceita Cristo? Seria melhor falar, se você aceita viver ao plano que Cristo traçou para a sua vida, o plano da salvação, seria mais exato dizer assim.
Então nós aceitamos viver o plano que foi traçado pelo Senhor Jesus e que ele cumpriu até o fim, com morte e morte de cruz. E nós então é que nós fomos aceitos pelo Senhor. Aceitamos por vezes o viver este plano da salvação no diário de nossas vidas. Aprendemos que a salvação, amados, é diária. Ela vai até os confins da nossa caminhada terrena. E conforme o colocar em prática deste ensino que nós temos recebido, é que nós estaremos confirmando a nossa coroa lá nos céus. O nosso prêmio, que como eu gosto de dizer, não é deste chão. O nosso prêmio que vem lá do alto, a eternidade com Cristo. Isso é de forma bem clara que informo, porque se não quisermos obedecer, como muitos não querem, é direito, é o livre-arbítrio. Se não quisermos ser exortados, se abrirmos mão de sermos edificados, de maneira alguma viveremos esta eternidade com Deus. De maneira alguma viveremos nos céus. Restará assim a quem desta maneira proceder apenas a informação de um céu que não viverá. Restará apenas, para quem não quer obedecer essa palavra, a informação de como é o que diz a palavra de Deus, as ruas de ouro que nós iremos pisar. Restará apenas a informação desta vida de louvor, de gozo, de paz, de alegria no Espírito Santo, que não viverá. Fica também a informação que a Bíblia nos dá. E ela nos traz que a eternidade seja com Deus, viver tudo o que Jesus conquistou para nós na cruz e aceitarmos a seguir o seu plano salvífico, sendo fiel ao seu ensino diário, candidatos somos à eternidade com Deus. E quem não assim procede, é candidato, é reservado a uma eternidade sem Deus. Amados, alguns podem considerar que esta eternidade sem Deus é um inferno. E eu digo que sim. Porque as pessoas perguntam, mas então o que é o inferno? De uma maneira que não venha chocar tanto, o inferno é o final de uma vida sem Cristo. É uma eternidade sem Cristo. Então, não podemos fechar os olhos, amados, de que há muitos que iniciaram este caminho e que estão agora a passos largos para o inferno. Infelizmente, mas é verdade. Há muitos que iniciaram esta mesma jornada que estamos até os dias de hoje e que hoje estão do lado de fora, têm conhecimento dessa palavra, mas que infelizmente até sabem, pela informação que receberam, que são candidatas a uma eternidade sem Deus. Agora, se de fato quisermos viver, amados, e obedecer esta palavra no diário de nossas vidas, não há nada que nos impeça. Muitas das vezes nós é que damos tão poderio ao adversário que paramos de fazer determinadas coisas quando nós temos já vencido o diabo, porque assim a palavra nos afirma que já vencemos. É algo garantido, mas o problema é que muitas das vezes nós somos assim tão cegos à palavra que o Senhor está nos assegurando, nos dando uma vitória antecipada, de forma que nós basta apenas cumprir com o que a palavra nos diz. Nós já vencemos, mas não, no nosso dia a dia a gente acaba entrando num campo de aborrecimento, num campo de desentendimento, e aí municiamos o adversário. Nós acabamos de alimentar o mal contra nós mesmos. É como numa briga de cães. Não é uma coisa bem permitida, né? A rinha de cães não é algo legal, mas é uma maneira pela qual eu posso chegar para falar contra a briga da nossa carne com o nosso espírito. Porque ganha não é aquele que tem o melhor preparo.
E eu quero expor isso para os irmãos. Numa rinha de cães, quem é o dono da rinha, por assim dizer, ele sabe exatamente o cão que vai ganhar. Aí as pessoas perguntam como? Uma noite antes da rinha dos cães, ele alimenta uns e outros não. O que não mostra nenhuma diferença quando eles vão brigar. Então, o que eu quero dizer com isso, com essa amostragem, é que nós somos vencedores espiritualmente quando nós alimentamos o nosso espírito. E se nós alimentarmos a nossa carne, seremos derrotados. Então, ganha nas nossas vidas aquilo que nós alimentamos. Se nós nos alimentamos espiritualmente da palavra do Senhor, não há nada, absolutamente, que venha nos vencer. E o Senhor já nos deu esta garantia, de que seja o que for, não há nada neste mundo terreno ou no mundo espiritual que nos impeça de chegarmos à eternidade com Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem o que o apóstolo Paulo disse a Tito. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ele só deve falar aquilo que está no ensino. É o que o apóstolo Paulo está dizendo para Tito e para cada um de nós, que temos esta incumbência, seja de pregar a palavra, seja de ensinar. E isso não é uma exclusividade dos púlpitos não, tá? Você pode ser um pregador da palavra fora do púlpito. Você pode estar fazendo filhos espirituais fora do púlpito. Seja no seu convívio, na sua casa, na sua família, sim. Filhos espirituais. Então, ele diz, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então, infelizmente, a doutrina, infelizmente digo assim, porque essa doutrina, ela tem sido acrescida de situações que não cabem no Evangelho. É como eu tenho compartilhado com os cultos passados. Trata-se de um evangelho deturpado, de um evangelho contaminado. E não é o que nós devemos levar isso à frente para os que irão nos suceder, para as novas gerações. Doutrina e ensino, e devemos falar o que convém a este ensino. Devemos considerar o correto ensino e aplicar este correto ensino nas nossas vidas, e assim também de modo satisfatório. Como satisfatório? De modo que haja ganho em tudo aquilo que foi ministrado, proveito, de modo a colocar em prática também na vida do nosso próximo, fazendo o exercício em suas vidas daquilo que receberam. Falar e proceder como convém, na forma correta, da maneira que nós fomos ensinados. Esta é a certeza que nós temos de que estamos aptos a ensinar. Quando nós recebemos o ensino correto e praticamos, é a inteira certeza que nós temos de que estamos obedecendo aquilo que nós recebemos como instrução. A certeza é apenas olhar para a nossa própria vida. Basta um leve olhar para ver que, se nós aprendermos, tudo o que nós estamos vivenciando está de acordo com a palavra de Deus, está balizado com a palavra de Deus. Esta é a maneira que nós temos para ver como é que a nossa vida anda diante do Senhor. Eu sei que há muitos que falam além do que convém a sã doutrina, além do ensino recebido. E esse é o principal motivo, amados, de muitos na casa de Deus caminharem a largos passos para o inferno, de muitos na casa de Deus estarem indo a óbito espiritual, porque estão ensinando pessoas de maneira errada,
Estão falando aquilo que não aprenderam ou até que aprenderam erroneamente, pois não foram testadas. Ouviu e achou que aprendeu e saiu propagando. Nós temos que ter cuidado com os nossos filhos na fé, para que quando eles ouvirem, nós venhamos a fazer o exercício na vida deles daquilo que eles ouviram. Infelizmente, há muitos que estão aí se achando aptos e estão pregando muitas heresias. E que o Senhor me livre disso, porque eu já disse, eu quero tão somente pregar o que é a palavra do Senhor, este evangelho genuíno, e não ser uma pessoa que, infelizmente, ouviu, não aprendeu. Se eu não aprendi, como eu sempre busquei fazer na minha vida, eu vou atrás. Eu não entendi isso. Eu não vou sair por aí propagando o que eu não entendi, ou se eu entendi errado. Eu vou para o meu mestre e falo, meu mestre, o pastor, seja o que for, é desta forma? Eu entendi bem? É dessa forma que tem que ser feito. Ou então, mais ainda, como antecipar a pergunta do seu filho na fé. Você entendeu bem? Me explica o que você entendeu. É assim que eu falo com os meus filhos. Eles sabem que eu falo isso com eles. Vem cá, eu explico, eu sento, falo com eles, converso, trato com cada um, depois eu trato com os dois juntos e procuro. Vocês entenderam? Entendeu o que o papai falou? É dessa forma. É dessa forma que nós temos que fazer com os nossos filhos na fé. Para que eles não venham por aí, eu digo isso no campo espiritual, para que eles não venham por aí propagar heresias. E aí vai para sua conta. Ah, de quem você aprendeu isso? Por isso é que o apóstolo Paulo já fala para Timóteo, para que ele possa saber de quem ele aprendeu. Eu não quero aqui misturar, mas ele disse isso para Timóteo. E muitos até da igreja conhecem isso. Que ele diz claramente, olha lá e veja bem de quem você aprendeu. E ele já vinha falando desde lá da avó dele e da mãe dele, de quem ele foi instruído ali no Evangelho. E aí então ele pega ali, toma como filho na fé a Timóteo, para dar continuação, porque viu o potencial nele de ser uma liderança, de ser um professor. Então, voltando aqui para Tito, não são poucos os ensinamentos que nós temos visto por aí, reproduzidos de forma errada. E se não são poucos os ensinamentos, é porque também não são poucos os que reproduzem este ensino. Não são poucos os que ministram este ensino. E como eu disse isso antes, não é uma exclusividade do púlpito, não. Que no púlpito, sim, há algumas pessoas que estão falando além da conta da palavra de Deus, incluindo pautas deste mundo, coisas que não pertencem à palavra de Deus e tentando incluir neste evangelho. Isso é claro, a gente consegue ver isso claramente. Todos aqueles que têm um mínimo de senso da palavra do Senhor percebem que muitas das coisas estão querendo balizar a palavra ao mundo. Buscar um verso, uma palavra que venha balizar o conceito que trouxeram do mundo. Quando é o mundo que deve se balizar a palavra de Deus. É o mundo que tem que se consertar. Mas não, estão tentando moldar a palavra ao conceito que o mundo tem, que eles estão trazendo para os púlpitos. Não é desta forma, amados. Daí é que surgem os falsos ensinos, as falsas heresias, e aí, consequentemente, os falsos profetas. E como eu disse, falsos profetas, isso não quer dizer uma exclusividade dos púlpitos, não. Há muitos agindo como falsos profetas fora dos púlpitos. Preguei um tempo atrás quanto à morte na panela, lembram? Tem muitas pessoas que acham que já estão prontas para alimentar o povo de Deus e acabam alimentando com venenos, com heresias. Mas é difícil, como eu disse, é difícil, não é fácil a gente estar aqui, meter a cara e falar
e a gente honrar isso. Louvado seja Deus, porque eu assim tenho feito e assim eu tenho buscado tão somente me orientar pela palavra de Deus, a minha bússola. Amados, nesta carta que o apóstolo Paulo escreve a seu filho na fé, como eu disse, é para que ele possa dar continuação ao que foi iniciado. Ele dá a responsabilidade a Tito de ir nas igrejas para alertar idosos, os homens casados, as famílias, os jovens, e esta palavra, de uma maneira geral, é para que possamos estar de acordo com a sã doutrina. Não tão somente falar, mas proceder de acordo com a sã doutrina. De maneira que todos nós possamos, assim, ser alcançados por esta palavra. Ele diz claramente para todos nós nesta manhã: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Eu quero trazer isso para as nossas vidas. Que nós, que já somos um pouco mais experientes nesta palavra, possamos ensiná-la aos mais novos na fé, para que eles possam também receber essa instrução, essa edificação, este ensino, da maneira que nós temos recebido. E que venhamos a ensinar com sobriedade. O que é isso? Com moderação. Sim, que possamos exercer, melhor dizendo, o que nós já temos, a experiência desta palavra que temos aplicado no viver diário de nossas vidas. E é isso que nós temos que fazer. Fazer discípulos. Fomos chamados para isso. Fazer discípulos, fazer filhos na fé. Ensiná-los com moderação. Ainda que o nosso alvo, o nosso projeto de discípulo ou de filho se pareça um pouco como nós lá no passado, precipitado, assim confuso, atrapalhado, querendo fazer as coisas, mas ainda não tendo aquela veia para fazer. Então a gente tem que chegar e fazer isso por estas vidas, porque um dia fizeram por nós. Precisamos ter amor pelos alvos de nossos ensinos, de nossas ministrações, para que sejam assim bem instruídos como um dia também nós fomos, dentro da prudência, para que possamos assim, como um dia nós fomos filhos, gerar filhos sadios na fé, porque se nós, louvado seja o nome do Senhor, estamos de pé até hoje, é porque fomos gerados de uma forma sadia, por pessoas compromissadas com esta palavra e que queriam de fato terem os seus nomes atrelados às nossas vidas, para que um dia pudessem dizer: de quem você recebeu este ensinamento? Quem te trouxe para a vida espiritual? Isso sim é muito importante, e isso tudo é transferido para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em honras e glórias. Temos também que ter paciência, assim como um dia tiveram paciência com as nossas vidas, porque a gente não aprende tudo de uma maneira, de um dia só. A gente não aprende tudo e a gente coloca em prática no mesmo dia. Cada pessoa de um alvo determinado é ensinado da mesma forma como um campo é semeado. E à medida que nós vamos ministrando, esta semente vai sendo lançada no solo desta pessoa. E nós devemos cuidadosamente, pacientemente, regá-la diariamente. Estar cuidando, protegendo, para que este ensino ele venha germinar, para que esta semente venha germinar em seu coração e para que eles possam crescer sadios, saudáveis, sendo nossos filhos do coração, na fé. Devemos ser como uma chuva, amados, mas uma chuva bem serena, molhando esta semente, molhando este solo, de maneira bem leve e cuidadosa, para que ela venha germinar, crescer, criar raízes bem profundas, como assim nós também criamos.
Eu creio que a sua vida hoje, ela está de acordo com aquilo que você recebeu, bem enraizado neste conceito que aprendeu, fundamentados nesta palavra, e assim podendo, como uma grande árvore frutífera, dar sombra para as pessoas, descanso, e alimentando estas pessoas com o melhor fruto, os melhores frutos, porque somos árvores, e como árvores frutíferas, nós não comemos os nossos próprios frutos, nós damos estes frutos. E as pessoas que assim necessitarem, precisarem de descanso, que descansem à nossa sombra e comam dos nossos frutos, dos melhores frutos que nós venhamos a produzir. Agora, de contrapartida, os que não são pacientes para o ensino serão sempre imaturos. Os que não têm paciência para ensinar vão agir sempre com imaturidade. Serão, assim, pessoas que irão reproduzir frutos atemporais, mas não são frutos bons, frutos bravos. E estes frutos não são um fruto para alimentar, mas são frutos amargos, um fruto em discordância com o ensino original, um fruto em discordância com a semente que foi plantada nestas pessoas. Ela foi plantada e foi regada e foi instruída e veio a se tornar uma árvore, mas não teve paciência ou não tem ainda paciência para ministrar este ensino na vida de outros e acabam produzindo frutos bravos, frutos amargos, frutos que não alimentam, são frutos que são rejeitados. Os que aprendeu ou os que aprendem e são sadios na fé têm sempre uma excelente palavra. Sim, aqueles que tiveram paciência, assim como quem teve paciência para ministrar, estes que aprenderam e tiveram os seus tempos para exercer aquilo que aprenderam, fazer um exercício, mostrar que aprenderam, estes têm uma palavra. E mais do que uma palavra, tem uma boa palavra de oração também. Tem uma palavra de ensino e uma boa palavra de oração. A Bíblia, amados, nos informa, lá em Jó, não precisa abrir, Jó 12:12, eu achei pertinente trazer, quando fala dos idosos na Bíblia, e eu digo isso no campo espiritual, quando eu falo idoso, são os mais experientes no campo espiritual, isso concernente ao ensino da palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando fala de idosos, está falando de sabedoria. Em Jó 12:12 diz assim: com os idosos está a sabedoria, e na longevidade o entendimento. Ao longo da nossa vida com Cristo, nós temos alcançado um entendimento, nós temos tido uma sabedoria que a gente não pode de maneira alguma reter. Temos que botar isso para fora. Temos que fazer filhos, não podemos nos omitir, não podemos, como disse, ser árvores e não produzir frutos. Perdão. Amados, o contexto que trago para poder mostrar que os idosos estão com a sabedoria e na longevidade o entendimento, em nada fere o seu original. Lá no livro de Jó, e nem tão somente aqui. Essa palavra, ela vem apenas para mostrar que a palavra de Deus ela é completa. Ela nos dá esta possibilidade de mostrar como ela é completa para as nossas vidas. Somos experientes, espiritualmente falando, temos sabedoria,
e temos longevidade, porque ao longo desse tempo aprendendo alguma coisa nós temos que ter aprendido, pelo amor de Deus. E também que trago como palavra de Deus esse conceito que está em Deuteronômio 32, no verso 2. Deuteronômio 32, no capítulo 2, que diz assim: goteje a minha doutrina, goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como as gotas de água sobre a relva. Isso tudo é aquele conceito que passei para nós anteriormente de como nós devemos proceder com o alvo de nosso ensino. O intuito deste compartilhamento, amados, não é encher as suas mentes com tanto entendimento e nem com longos conceitos, mas dar um pedaço de pão por vez para que possamos reter em nossas vidas. Como bem sabemos, as chuvas fortes, elas trazem destruições. Muitos gostam de uma boa chuva e esta chuva muitas das vezes vai se tornando bem torrencial, bem forte. E isso faz com que destrua aquilo que foi construído. Um plantio, numa forte chuva, as sementes são retiradas do solo. Não vão germinar. É o que eu estou tentando passar para os irmãos. Se eu for enchê-los de uma hora para outra de tanto ensino, pouca coisa é que vai germinar. Então, baseados até na palavra do Senhor, Ele nos faz refletir quanto a insistirmos em demasia em ensinar uma pessoa. Devemos ter calma, prudência, equilíbrio, para que nós não venhamos a matar a semente. E não à toa, o apóstolo Paulo, ele nos orienta para que venhamos a ensinar com amor e com paciência. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Que passar disso já não é da palavra de Deus. Meus amados, meus amigos, meus irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, eu quero falar mais disso às 18 horas. Então, neste segundo encontro, eu quero ir um pouco mais além com os irmãos e compartilhar mais um pouco e entrando adentro dos outros versos deste capítulo. Então, meu irmão, eu quero parar por aqui e eu também quero, assim como eu aprendi, não dar somente a palavra, mas eu quero orar também. E eu estou com meu coração desejoso de orar por você, meu irmão, minha irmã, que recebeu esta palavra em sua vida, que deseja continuar sendo instruído, continuar sendo alicerçados nesta palavra. E mais ainda, que deseja também produzir fruto de tudo isso que tem recebido, se tornando uma árvore frutífera. Coloque aí a mão no seu coração que eu quero orar por você. Mas também outros que por motivo ou razão deixou de considerar o que aprenderam e agora querem retornar. Querem considerar o ensino verdadeiro da palavra do Senhor, querem abandonar os conceitos empregados erradamente pelos seus antigos mestres e querem receber um ensino adequado, de acordo com a palavra de Deus. Eu também quero orar por você. Coloque aí a mão no seu coração, meu amado, minha amada, que nós vamos estar aqui orando e compartilhando tudo isso que nós recebemos de Deus para as nossas vidas. Amém? Oremos. Pai Santo e querido,
eu quero te agradecer por esta oportunidade de compartilhar da tua palavra, Deus, com cada um dos meus irmãos nesta manhã. Pai Santo, todos estes que receberam esta mensagem em suas vidas e entendem, Senhor Deus, que precisam a cada dia estar firmes no Senhor, entendem que precisam mais de Ti. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu estou orando por cada uma destas vidas e coloco cada uma destas vidas para que, ó Deus, dentre estas vidas, ó Pai, que estão diante deste aplicativo, que possam aprender e ensinar corretamente tudo conforme aprendeu, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, que possam ser exemplos e continuar sendo referência para muitos, ó Pai amado, que carecem e precisam de um espelho da palavra de Deus e que possam encontrar nestas vidas aí que estão com suas mãos, nos seus corações e que estão recebendo esta palavra, ó Deus, de oração em suas vidas. Abra o entendimento de cada uma destas vidas que desejam, Pai amado, continuar sendo um instrumento nas tuas mãos, que desejam o retorno de suas vidas na tua casa para aprenderem e também se qualificarem como pessoas, ó Pai amado, aptas a ensinar, e também aquelas vidas que desejam conhecer mais e mais e aprender desta palavra e que assim estão, Pai amado, nesta noite, nesta manhã desejando. Eu oro e entrego estas vidas em tuas mãos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Este foi o nosso culto online em Minovica das 8 horas da manhã, 8h30. Estaremos de volta logo mais às 18 horas. Mas antes eu quero me despedir de vocês, dando a bênção apostólica e também mandando meu abraço para Cláudia Cassimiro. Um abraço, Cláudia, minha vizinha aqui. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. A minha irmã Rose Caldas e também o seu esposo Duda Partideiro, meu amigo. Deus abençoe as suas vidas, as suas casas e as suas famílias em nome do Senhor Jesus. O meu irmão, meu amigo de juventude, hoje pastor Washington Martins, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus. A todos os outros também que participaram, que só passaram, que não deixaram, não quiseram se identificar, que também sejam abençoados em suas vidas, em suas casas e em suas famílias. A minha irmã Helena Batista, que o Senhor continue te abençoando, minha irmã, na sua vida, na sua casa, na sua família, a presença de Deus seja constante. Estaremos de volta às 18 horas. Vamos então à bênção apostólica. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre suas vidas e de todos aqueles que receberem este trabalho em suas vidas, não tão somente hoje, mas até os confins dos nossos dias, quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Amém e amém. Até logo mais, às 18 horas.